Eu, Cadu DC, aqui no Escola para Médios. Tudo bem com você? FAQ de número 5, selecionamos 5 perguntas ótimas para serem respondidas nesse vídeo. Espero que gostem. Então, bora pro vídeo. Mestre, Douglas Moreira pergunta: é possível começar um desenvolvimento mediúnico somente com o estudo próprio ou é necessário ter sempre, num primeiro momento, algum doutrinador já experiente ou uma mesa espírita? Douglas Moreira, rapaz legal, conheço você já há algum tempo, desde que a Escola para Médios só tinha 50, 40 pessoas. Você começou junto com a gente lá de Minas, um dia a gente vai se conhecer, Uberaba, cidade de Chico esteve lá. Então, Douglas, assim, para você começar o estudo mediúnico, não precisa ter um doutrinador, não. Você pode começar consultando o Livro dos Espíritos, né, o Pentatônico, como é que fala, né? Os 5 livros de Kardec. Depois, conforme os conhecimentos foram aumentando, você precisa de mais apoio de fonte, aí sim é bom ter não digo doutrinador, eu digo uma pessoa mais experiente que vai solucionar, que vai esclarecer suas dúvidas. Para depois também você, a partir do conhecimento conceitual, você praticar em uma casa espírita, ou então, no seu caso, eu sei que você é espírita, numa casa que faz esses estudos doutrinários, porque aí você tem o primeiro conhecimento com o auxílio do doutrinador, uma pessoa que sabe um pouco mais, não sabe tudo, ninguém sabe tudo, para depois praticar todo esse conhecimento lá do começo com o doutrinador, numa mesa mediúnica, não sei como é que funciona aí no seu centro, mas é bom começar assim de algum lugar, tem que começar, nem que seja sozinho lendo o Livro dos Espíritos para depois participar de uma casa. Espero ter ajudado, boa sorte aí para você. Raquel Novaes pergunta: alguém sabe o que é a paralisia do sono? Já procurei em vários lugares, mas as respostas são muito vagas. Raquel Novaes, paralisia do sono. Fez uma pergunta pro grupo, né? Eu vou dar minha opinião. Tem muita literatura, tem muita coisa para paralisia do sono. Tem um instituto chamado Conscienciologia. Até o IPPB, lá do Wagner Borges, estuda muito isso. Paralisia do sono. É chamado lá de catalepsia do sono, que é a atividade cerebral, ela para... Ela se desconecta com a sua alma, por exemplo. O seu cérebro está entrando nas faixas do sono, né? Tá baixando para dormir. Aí baixou de um certo ponto que você acorda dentro desse processo. Mas não é você, corpo, que acorda. O que acorda é a alma, né? O espírito. Então você acordando ali dentro desse processo, você tem a movimentação das energias numa frequência, numa intensidade, dá aquele despertar e você não sabe o que fazer, porque o interessante é você acordar longe do corpo. Aí você vai entender como sono, alguns vão ter a lucidez aberta, a consciência, mas quando você acorda dentro do corpo, você está ali dormindo, aí você se afasta um pouquinho ali na faixa do cordão de prata, aí você acorda naquele processo, as energias se movimentando, aí você pensa que loucura, alguém está me atacando, eu não consigo acordar e não consigo sair daqui. É bem perturbador assim. A paralisia do sono é quando, como está dizendo, o sono é paralisado durante esse processo. Eu falei até em um outro vídeo que quando isso acontecia comigo na adolescência, é muito recorrente na adolescência, quando tem um despertado do espírito para a matéria. Né? Ele vem no processo espiritual, a reencarnação se confirma, aí quando chega na adolescência ele tem que se despertar, então ele se desprende mais fácil do corpo. Eu dormia numa bicama que eu dava um pequeno choque no meu dedo, como se fosse um choque no coração para poder acordar. Eu fazia muito isso. Aí eu acordava, porque eu tinha medo. Eu até ficava gritando comigo mesmo, olha, me tirem daqui, socorro, é uma coisa horrível mesmo. Mas hoje eu quero ter paralisia e não consigo mais. Eu já acordo longe. A paralisia é bom para você acordar ali perto do corpo e dar o salto e sair para essa sala e sair de perto do corpo, né? Que nada mais é do que o processo da morte, né? É um ensaio da morte. A paralisia é um ensaio da morte. A morte é isso aí. Quando você está dentro daquela situação ali, só que você volta para um corpo vivo.
A morte não. Acabou, o corpo já não reage mais, você tem que se desligar dele. Tem que sair completamente, cortar todos os laços que prendiam ao corpo. Já na paralisia não, na paralisia tem um cordão de prata firmemente, aquela energia te segurando ali no corpo. Né? Se cortar, aí é o momento final, que é chamado de morte. Espero ter te ajudado. Muito obrigado aí pela pergunta. Muita luz e paz para você. Igor Brasileiro pergunta: boa tarde, estou feliz por fazer parte desse grupo. Quando estou em plena tranquilidade e consigo esquecer as preocupações do dia a dia, vem muitas mensagens. Eu escrevo tudo no papel em forma de música. Sinto que não sou eu quem crio. Tudo já vem pronto e eu faço a transmissão entre algo que não está nessa dimensão para a minha realidade. Busco respostas do porquê isso acontece e se isso acontece com mais alguém do grupo. Igor, isso é uma inspiração. Pode ser uma inspiração de um músico desencarnado. Né? Os próprios Xavier escreveu Parnaso do Além Túmulo, né? Com inspirações dos poetas já desencarnados. Né? Então você pode estar recebendo a inspiração de alguém que já se foi, né? Que gostava de música, que escrevia música. Então você recebe essas informações e você escreve as músicas. Eu tenho uma história, não sei se é... Ai, eu tenho que lembrar agora. Não sei se é Beethoven ou Bach. Eu sei que é um músico desse erudito, que ele fez um acordo com ele mesmo. Ele reencarnou. Aí, durante o sono, ele voltava lá para o plano espiritual, onde ele deixou as partituras dele todas escritas. Ele voltava lá, lia as partituras, jogava na consciência dele. Quando ele acordava, ele lembrava. Então, era um processo assim diferente, porque ele escrevia a música que já era dele. Ele escrevia assim 200 anos atrás, antes dele reencarnar, já está tudo escrito. Ele reencarnou e durante o sono ele ia lá, pegava as músicas, voltava e reescrevia aquelas belas sinfonias. Então, mas era tudo dele mesmo, então não era inspiração mediúnica, não era nada disso, não era de ninguém, era tudo dele. Então você provavelmente pode estar recebendo a inspiração de um músico. Bem legal esse tipo de fenômeno mediúnico. Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. Valeu! Rose Soares pergunta: quanto tempo após o desencarne pode acontecer o reencarne? Quanto tempo? Isso varia muito, depende da necessidade do espírito. Isso aí não tem regra não. Alguns podem reencarnar 6 meses depois, outros podem reencarnar 5 anos, 10, 20, não tem regra. Tem eu estava conversando com uma moça no Messenger, ela faz cura e tal, fui inspirado para passar um vídeo para ela, de uns babilônios que reencarnaram lá na mansão no caminho lá do Divaldo, estavam vagando há 2.400 anos. Eles demorou tanto tempo para reencarnar que eles não sabiam nem mais comer direito. Então a cultura mudou tanto, os procedimentos. Quando eles reencarnaram lá na mansão no caminho, eles tinham dificuldade até para falar, porque ficaram muito tempo no plano espiritual. Então, quando reencarnaram junto com o Divaldo, né? Só o Divaldo aceitou eles, porque eles morreram de forma muito bruta, assassinatos, e fugiam muito, conseguiram um método para fugir da atração da Terra, que é a reencarnação. Mas varia muito. Até porque tem um povo que está aqui na Terra, esperando uma vaguinha, e tem um povo que está chegando. Então, ainda tem os métodos contraceptivos que impedem, né? Tá mais difícil arrumar vaga para reencarnar aqui na Terra hoje. Mas varia muito de tempo em tempo, depende da necessidade. Porque vai ficar fazendo o que lá do outro lado? Então, volta para a Terra para poder aprender. É aqui que se aprende. Aqui se faz, aqui se paga. Já dizia o ditado. Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. Valeu! Rafael Ramos pergunta: como os ateus são vistos e explicados pela visão espírita? Rafael Ramos, camarada, tá sempre conversando comigo lá no Mestre. Dessa vez não esqueci de você não, hein? Peguei a tua pergunta e jogando aqui pra escola, hein? Então vamos lá, chapa. Lá de Zona Norte do Rio de Janeiro, grande Rafael. Participa muito intensamente do grupo ali de vez. Quando ele bate de frente com a galera lá, mas é um rapaz muito bom. Então, visão espírita sobre os ateus. Segundo o espiritismo, não a visão espírita. No espiritismo, o espiritismo não condena, porque o que vale mais é o coração, o que vale mais são as boas ações. Não importa o cunho religioso da pessoa ou se a pessoa
não tem, é ateu ou então agnóstica, não acredita em nada. O ateu, para deixar bem claro, ateu é aquela pessoa que não segue, não tem aquela concepção de Deus. Um ateu que está muito famoso aqui na Terra é o Leandro Carnal. O Leandro Carnal, ele falou que quando morrer, tá no vídeo dele, quando ele desencarnar, ele vai desaparecer completamente, o que vai sobrar dele são as obras, são as ideias, né, as publicações, tudo que ele deixou aqui na Terra. Ele acredita assim. Então, como eu falei, o ateu ele é visto como uma pessoa comum, é uma pessoa que vale são as suas boas obras. Inclusive, eu fiz até umas anotações aqui, essa pergunta é muito boa. No livro Céu e Inferno, lá em Justiça Divina, segundo o Espiritismo, segunda parte, né, no capítulo 5 tem um exemplo de um suicida que era ateu. Quem quiser buscar, segundo o Espiritismo, lá no livro Céu e Inferno, está na segunda parte, capítulo 5, suicida, o título é Um Ateu. Tá, o ateu ele narra como é que foi o seu desencarne e porque que ele está passando na vida espiritual, nas pesquisas de Kardec, né? Que ele fazia as remesas lá e recebia as pessoas lá na sociedade parisiense e teve essa experiência aí. Uma outra frase também bastante legal para finalizar foi quando o Divaldo foi lá no Jô. Divaldo foi lá no Jô e falou a seguinte frase. Também anotei, tá anotado aqui. Ó, Divaldo falou, não foi eu não. Respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Entendeu? Eu respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Então, o espírito é assim, ele respeita o ser humano, não importa o que ele pensa, né? A sua corrente religiosa, o que ele segue. Importa são suas atitudes, se ele faz o bem ou não. Espero ter ajudado. Aí uma outra coisa para terminar também. Há países que são ateus, como a China, a Rússia, e há países que são meramente, são muito religiosos, como os Estados Unidos, Israel. Você consegue ver alguma diferença? Vou deixar essa questão para você pensar. Você consegue ver alguma diferença entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, a mais famosa Rússia, hoje um país maior, e do que a China e Israel? Um taca a bomba no outro. Não importa se você tem religião ou se você não acredita em nada. Importa o que você faz. Fica aí a mensagem. Valeu, Rafael. Espero ter ajudado. Luan Silva Deixa o óculos. Ficou bom. pergunta: vivo angustiado e tomando remédios antidepressivos há 23 anos. Como faço para me desligar desses remédios? 23 anos tomando remédio antidepressivo? Nossa, o assédio foi grande, hein? O assédio está sendo grande. Geralmente, quando uma pessoa entra em depressão, primeiro começa com uma simples insatisfação, né? Alguma coisa que está nas leis divinas que você não concorda. Está errado. Aí, durante o sono, os espíritos se aproximam de você e vão imputando ideias na sua cabeça. Aí eles se afastam. Isso passa para o corpo e se transforma numa doença. 23 anos tomando antidepressivo. Primeiro você precisa entender quais são as causas. Eu vou te dizer. Eu não posso não te dar nenhum conselho médico. Eu vou no conselho espiritual, porque estamos na escola para médios, espiritualidade. Vamos falar do espiritual. Nada de médico. Eu não vou dizer o que você tem que tomar, o que você tem que fazer de terapia, psicólogo, nada disso. Isso aí você deve ter procurado, falando na vertente espiritual. Você já passou para o corpo físico esse comportamento depressivo. Então, primeiro busca a causa disso, lá no fundo, o que te angustia. Para depois começar a tratar dos efeitos. A galera vai responder milhões de coisas. Vão te indicar terapia, vão te indicar fazer oração, ler bons livros, falar com Deus, conversar com... Não, vai ter de tudo nas respostas. Mas eu, Cadu DC, aqui na Escola para Médios, no YouTube, eu vou te indicar só uma coisa. Busque primeiro a causa. Não trate os efeitos, porque os efeitos voltam. Se você conhecer a causa, você consegue remediar os efeitos. Eu tenho uma paralisia aqui, mas eu sei da causa dela. E estou tratando os efeitos. Vê que eu não falo meio torto aqui, meio babando, ó, né? Mas eu sei dos efeitos. Por que eles acontecem? Porque eu fui lá na raiz da coisa. E isso não vai me atingir mais. Porque a causa já está sendo eliminada. Eu não eliminei totalmente. Tem muito assédio aí.
Então, meu querido, se você quer mudar alguma coisa, faça essa análise interna, faça esse autoconhecimento, porque senão os remédios vão continuar, porque você não sabe por que isso acontece. A grande questão é o porquê. Descobrindo o porquê, você fica mais... Mas não busca também essa coisa de regressão, para entender coisa de passado, não. Busca agora, o hoje, onde começou isso. De repente foi uma satisfação na adolescência. O psicólogo vai dizer que é coisa sempre da infância, maus tratos dos pais, uma vida dura, né? O psicólogo tende a buscar Freud, buscar comportamentos mais humanos. E aqui no Escola para Médicos a gente busca mais o espiritual. Então é isso. Pergunta bônus. Finalizando aqui para fechar o FAQ de hoje. Espero que estejam gostando. Bom, fechando aqui o FAQ de hoje, número 5. Espero ter gostado. 5 perguntas. Agradecendo aí ao pessoal. A escola está sempre aumentando. E um dia bonito com esse, dessa vez não escureceu. Um dia bonito como esse. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos orar, vamos acreditar, vamos seguir em frente, porque é isso, a mediunidade ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser educada, ela tem que ser desenvolvida. Centros espíritas, alguns já estão abrindo, outros estão fechados, mas a gente pode fazer sempre o nosso trabalho interno, porque a gente está sempre com a gente mesmo, né? Quando acabar também a gente vai estar sempre com a gente mesmo. Então é isso, muita paz, muita saúde e até o próximo FAQ.